Irmãos, nas minhas mãos tem duas folhas. Aqui nesta eu estaria pregando sobre reforma ou Halloween, e nesta, não comprometa sua vida e seu chamado, falando sobre Sansão. Eu confesso para os irmãos, quando eu cheguei aqui, eu fiquei aqui indefinido, né, sobre o que Deus quer ministrar. Eu estou muito assim desejoso de falar sobre reforma e Halloween, mas eu vou deixar ela aqui para uma próxima oportunidade, e nós vamos pensar aqui sobre não comprometermos a nossa vida, mesmo porque temos muitos visitantes, né? Eu senti no meu coração que a gente tem que caminhar nessa direção. Então eu quero pedir para você abrir a sua Bíblia lá no livro de Juízes, os juízes da Bíblia, né? E nós vamos falar sobre um juiz famoso, que é o nosso Sansão. A vida de Sansão, ela traz para nós inúmeros ensinamentos, inúmeras lições, boas e ruins. A gente não aprende somente com situações favoráveis, a gente também aprende com situações desfavoráveis. Há uma frase que diz assim, que aquele que aprende com seus erros é inteligente, mas aquele que aprende com os erros dos outros é sábio. Por quê? Porque não precisou errar, olhou, viu o outro errando e aprendeu. Falou: opa, já sei, isso aqui eu não posso fazer, porque o outro fez e não deu certo. Então, muitas vezes, a vida, ela é um campo onde Deus nos coloca para aprender, né? É um ambiente de aprendizado para as nossas vidas, e o nosso tempo aqui ele é curto, né? Ele é limitado. Então, por mais que você viva que nem Moisés 120 anos, um dia você vai morrer, né? E a Bíblia diz que depois de uma certa idade é canseira e enfado. Tem gente que quando chega naquela idade já da canseira e do enfado, já fica pedindo para partir, né? Porque já não tem mais tanto prazer assim em ficar, em continuar aqui, né? O jovem não, o jovem está na flor da idade, na vitalidade, ele quer conhecer o mundo, ele quer fazer 1001 coisas, né? Mas quando você chega na idade da velhice é diferente. Eu lembro quando meu pai, nos últimos meses que ele ainda estava vivo, ele falava para mim assim: filho, eu estou pedindo para o senhor me levar, porque eu já não tenho mais alegria de estar aqui, mesmo porque minha mãe já tinha partido, e ele, doente, né, vendo os dias passados ali naquela cama, então um leito de enfermidade, 88 anos, ele pediu, né, ele pedia para o Senhor levar, e chegou o dia em que Deus o levou, e o levou nos meus braços. Eu levantei de manhã para fazer a higiene dele. Quando eu levantei a cabeça dele para fazer a higiene, ele partiu. Foi uma sensação muito diferente, né? Não dá para dizer se é boa, se é ruim, é uma sensação diferente, é uma sensação que estranha, né? Mas eu vivi essa realidade dentro da minha casa. Não comprometa sua vida e seu chamado. Por que eu falo isso, irmãos? Porque a gente vai falar de um personagem bíblico, Sansão. Ele comprometeu a sua vida e o seu chamado. E Sansão, ele foi um homem que Deus dotou ele de uma força sobrenatural. Quando a gente pensa em Sansão, a gente pensa num misto de servo de Deus com um super-herói de quadrinhos dotado de superpoderes, né? Então, quando a gente olha para os super-heróis aí de quadrinhos que a gente tem aí, que vamos dizer assim, da Marvel, da DC, que hoje estão aí, né, explodindo nos filmes aí atuais, a gente vê que super força sempre é uma coisa que, né, se destaca, né? E era isso que Sansão tinha. Ele tinha uma força sobrenatural dada por Deus para um propósito especial naquela época, que era vencer as batalhas contra os filisteus. E eu quero ler com os irmãos aqui no capítulo 16 de Juízes, no momento quando Sansão, ele, infelizmente, ele acaba, vamos dizer assim, entrando na fase difícil da sua vida, né? Então, o capítulo 16 de Juízes, versículo 1, nós lemos assim: E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta,
e entrou a ela, e foi dito aos gazitas: Sansão entrou aqui. Cercaram-no e toda noite lhe puseram espias à porta da cidade. Porém toda noite estiveram quietos, dizendo: até a luz da manhã esperaremos então e o mataremos. Porém Sansão deitou-se até meia-noite, e à meia-noite se levantou, arrancou as portas da entrada da cidade com ambas as ombreiras, e juntamente com a tranca as tomou, pondo-as sobre os ombros, e levou-as para cima até ao cume do monte que está defronte de Hebrom. E depois disso aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Então os príncipes dos filisteus subiram a ela e lhe disseram: persuade-o e vê em que consiste a sua grande força, e como poderíamos nos assenhorar dele e amarrá-lo para assim o afligirmos, e te daremos cada um de nós 1.100 moedas de prata. 1.100 moedas de prata. Disse, pois, Dalila a Sansão: declara-me, peço-te, em que consiste a tua grande força, e com que poderia ser amarrado para te poderem afligir. O restante da história os irmãos já conhecem. Nós sabemos que Dalila ela continua nessa conversa mole, né, e mansa com Sansão, até o momento que ela descobre o segredo de Sansão, que são os seus cabelos são cortados. Sansão perde a sua força, ele se levanta, ele estava dormindo, ele se levanta assim, confiante de que ele estaria forte para enfrentar os inimigos, mas ele descobre que naquele momento o Espírito do Senhor já tinha se apartado dele, porque ele desobedeceu a Deus. Então, irmãos, a história de Sansão ela termina assim: ele foi preso, ele foi ferido nos olhos, ele ficou cego, ficou, irmãos, durante um tempo trabalhando, né, numa roda de moenda, né, empurrando aquela roda, até o dia em que ele, olhando para toda aquela situação, ora ao Senhor e pede ao Senhor uma última oportunidade. Pede que o Senhor lhe dê força novamente, para que ele, no último ato, ele possa fazer aquilo que ele não fez quando ele poderia ter feito. E assim Sansão termina a sua vida entre duas colunas do palácio, onde ele acaba ali no último esforço derrubando aquelas colunas, e ali ele mata uma multidão de filisteus e morre junto, né? Não é uma história muito legal, não é um final muito legal. A gente sempre quer um final legal para as histórias, né, que a gente vê, mas a história de Sansão terminou assim. E eu vejo que essa história ela nos traz um alerta, que a nossa história ela não precisa ter um final triste. A minha história e a sua pode ter um final feliz. Amém? Fala para o seu irmão: e a sua história pode ter um final feliz. Irmãos, nós estamos construindo uma história com Deus. A exemplo de Sansão, nós conhecemos a Deus, temos um relacionamento de fé com esse Deus, estamos vivendo na presença desse Deus, temos um chamado colocado sobre as nossas vidas por esse Deus, e nós podemos ter um final feliz. Mas para isso nós precisamos não fazer algumas coisas que Sansão fez, né? O que comprometeu a vida e o chamado de Sansão, que nós não podemos fazer para que a nossa vida e o nosso chamado não sejam comprometidos? Primeiro, se eu não quero ter a minha vida comprometida, o meu chamado comprometido diante de Deus, eu não posso, como Sansão, me declarar alguém espiritual e viver como alguém carnal nesse mundo. Me declarar alguém espiritual, que tem uma vida espiritual, mas viver uma vida carnal, uma vida totalmente diferente daquilo que eu me propus a viver como uma pessoa espiritual. E eu quero fazer uma pergunta aqui: quem já entregou sua vida para Jesus aí? Glória a Deus. Eu quero dizer para você que a partir do momento que você entregou sua vida para Jesus, você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você se tornou uma pessoa espiritual. Você se tornou uma pessoa espiritual. E o que é uma pessoa espiritual, pastor? Uma pessoa espiritual é uma pessoa que a vida dela é governada, é dirigida pelos valores da sua espiritualidade. É uma pessoa cuja vida ela é dirigida, ela é conduzida, ela é governada pelos valores da sua espiritualidade. E se nós somos pessoas espirituais porque aceitamos a Jesus, nós estamos dizendo que a nossa espiritualidade
ela está fundamentada na obra e na pessoa de Jesus. Ou seja, somos espirituais porque conhecemos a salvação que Deus nos deu em Cristo Jesus e permitimos que essa salvação entrasse na nossa vida e não somente trouxesse para nós o acesso ao céu, mas a própria vida de Cristo dentro das nossas vidas. Ou seja, nós não apenas recebemos, irmãos, em Cristo o acesso ao céu, mas recebemos uma nova vida em Cristo, uma vida que está sendo desenvolvida dentro de um processo de santificação, de aperfeiçoamento espiritual, que vai culminar lá na frente, quando nós atingimos a maturidade espiritual, cujo padrão perfeito é Cristo em nós. Mas até lá, nós estamos num processo de crescimento, de amadurecimento, de aperfeiçoamento, de santidade em Cristo. Então, quando nós declaramos que somos cristãos, nós estamos declarando que somos pessoas espirituais. Amém, igreja? Mas se eu estou lá fora, num ambiente onde todo mundo está colocando o dedo na cara do outro, apontando o dedo na cara do outro e acusando o outro, e eu falo, bom, está todo mundo colocando o dedo, eu também resolvo colocar o meu dedo, porque está todo mundo colocando, então eu também vou colocar o dedo, eu também vou apontar. Se eu estou lá fora, num ambiente onde está todo mundo mentindo, e aí então eu resolvo também mentir, porque está todo mundo mentindo, e eu estou naquele ambiente, eu também acho que eu posso da mesma forma mentir também. Ou se eu estou lá fora e está todo mundo fazendo um esqueminha, um esqueminha assim para ganhar um dinheiro fácil, um esquema de corrupção para ganhar um dinheirinho, e eu me acho também, eu também não quero ficar fora, vamos dizer assim, dessa oportunidade de ganhar um dinheiro fácil, mesmo que venha de um esquema de corrupção. Ou seja, eu estou vivendo uma vida totalmente contrária àquilo que eu professo ser, porque se eu sou cristão, eu tenho que viver como um cristão. Amém, igreja? Então, quando eu digo que eu sou espiritual, mas começo a viver de forma diferente daquilo que eu declaro ser, eu estou vivendo em contradição com a minha identidade. Eu estou vivendo em contradição com aquilo que eu declarei ser. Sansão, ele era um juiz, ele era alguém que tinha o Espírito Santo de Deus, ele era alguém que tinha, aos olhos de todos ali, a autoridade e um chamado dado por Deus para representar Deus, para fazer a vontade de Deus ser cumprida na terra. Mas só que nós vemos Sansão vivendo uma vida totalmente desassociada de quem ele dizia ser. Quando você começa a ler aqui o capítulo 16, você vê Sansão se deitando com uma mulher prostituta. Quando você começa a estudar a história da vida de Sansão, você vê Sansão na prostituição, você vê Sansão mentindo, você vê Sansão fazendo um monte de coisas erradas, mas você não vê Sansão orando, você não vê Sansão buscando a Deus, mas ele era tido como um servo de Deus. Ele estava vivendo em contradição com quem ele deveria ser. Nós, como cristãos, queridos, recebemos uma vida que deve refletir a vida daquele que nos salvou. Nós, como cristãos, devemos viver uma vida que revele os valores da vida de Cristo. Nós temos uma vida que está sendo, irmãos, desenvolvida, que está sendo, irmãos, aperfeiçoada a cada dia com base em Cristo, nos ensinamentos de Cristo, na palavra de Cristo, no Espírito de Cristo. E quando nós começamos a viver de uma maneira diferente daquilo que Deus gostaria que nós vivêssemos, nós nos tornamos pessoas espirituais, mas que estamos vivendo uma vida carnal. E isso vai nos levando para longe do propósito de Deus, para longe da vontade de Deus. Irmãos, aquele que está em Cristo, nova criatura as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Estar em Cristo representa um rompimento com o mundo, representa um rompimento com a vida de pecados, representa o rompimento com uma vida comprometida com o erro, para viver uma vida agora comprometida com Deus. Quando eu me declaro cristão, eu estou dizendo, eu dei as costas para o mundo, eu me converti a Cristo, eu estava andando nessa direção, a direção do pecado, a direção do erro, mas agora eu me converti para Jesus, e agora eu estou andando numa outra direção. Então, quando nós
dizemos que estamos em Cristo, mas essa conversão, ela não está acontecendo na nossa vida, nós começamos a andar em contradição, e a contradição, ela vai nos levando, irmãos, para uma vida de erros, para uma vida de falhas, para uma vida de acomodação no pecado. E isso, irmãos, aconteceu na vida de Sansão. Sansão é um exemplo de alguém que tinha uma vida espiritual, mas que não viveu essa vida governada pelos valores espirituais da sua vida. Uma vida governada pelos desejos, pelas paixões, do seu coração. E aí, irmãos, nós temos um alerta para nós, Nós podemos comprometer a nossa vida, nós podemos comprometer o nosso chamado, quando nós permitimos que as nossas paixões dominem mais a nossa vida do que a vontade de Deus. E aí eu pergunto para a igreja: nós podemos ter paixões, irmãos? Podemos ou não? O que você acha, Jorge? Pode. Só que a gente tem que avaliar para onde as nossas paixões estão nos levando, Por que Sansão se apaixonou, irmãos? Por que ele se apaixonou, Rodrigo? Dalila. Olha aí, Ele se apaixonou pela Dalila. E Dalila levou Sansão para o caminho da rebeldia, da desobediência, para o caminho da falta de compromisso para com Deus. A paixão por Dalila levou Sansão para caminhos que o afastaram da presença de Deus. E nós temos que tomar cuidado com as nossas paixões. Todos nós que estamos aqui podemos ter paixões na vida, Mas muitas paixões podem ser perigosas, se elas acabam dominando mais a nossa vida do que a vontade de Deus. Eu lembro quando José, ele foi servir Potifar na sua casa, a mulher de Potifar se apaixonou por José. E José, irmãos, ele começou o quê? A fugir. Teve um dia que ele fugiu daquela mulher, porque aquela mulher foi para cima dele. A mulher queria ter uma relação íntima com José, e José teve que fugir. E aí o que aconteceu? Ele foi indiciado injustamente, como o causador da situação. Ele foi injustiçado e foi colocado numa cadeia, onde ele ficou preso, mas ele fugiu. O que eu quero dizer para você nessa noite? Existem coisas das quais nós temos que fugir. Eu lembro que um estudioso bíblico sobre essa passagem de José, ele disse que quando Deus permitiu que José fosse preso ali, na realidade Deus estava guardando José, porque se José ficasse na casa de Potifar mais tempo, talvez ele não resistiria à tentação e cairia na tentação. E muitas vezes Deus tem que agir para nos livrar de uma situação sobre a qual nós não vamos ter domínio. Irmão, Sansão era forte, sim ou não? Mas e diante de Dalila? Vozinha mansa, suave, cheirinho no cangote, Irmãos, toda aquela força bruta daquele homem não foi nada diante dos encantos de Dalila. Às vezes a gente acha que a gente é forte, mas sempre tem algo mais forte do que nós. Sansão, ele era forte aqui, no braço. Ele era forte fisicamente, mas interiormente, em relação aos seus valores morais e materiais, ele era fraco. Ele era fraco diante da tentação, ele era fraco diante do egoísmo, ele era fraco diante da luxúria, ele era fraco por dentro. Ele era forte por fora, mas ele era fraco por dentro. Dalila começou a envolvê-lo, e quando ele viu, ele já não tinha mais forças para resistir à tentação. Um homem forte muitas vezes cai diante de uma mulher frágil, que não tem 1/3 da sua força. Por quê? Porque muitas vezes a força, ela está colocada num aspecto totalmente diferente.
em relação àquilo que nós temos que enfrentar. A força oposta que nós temos que vencer, ela está num aspecto onde nós somos fracos. A força oposta contra a qual nós temos que lutar, ela se levanta contra nós numa área em que nós somos frágeis. Eu digo assim, irmãos, Sansão, ele não vigiou o seu ponto fraco. Eu quero perguntar para você, que está aqui nessa noite, você tem vigiado o seu ponto fraco? Você tem olhado para aquela área da sua vida onde você é frágil e tem vigiado ali? Tem uma frase que diz assim: o calcanhar de Aquiles. Quem já ouviu essa frase aí? O calcanhar de Aquiles do Gabriel é essa situação. O que quer dizer o calcanhar de Aquiles? Calcanhar de Aquiles é uma expressão usada para designar vamos dizer assim, o ponto fraco de uma pessoa. Aquiles, na mitologia grega, era um soldado invencível. Todos que lutavam com ele perdiam. Só que ele tinha um ponto fraco. Qual que era o ponto fraco dele? Calcanhar. E na mitologia diz que Aquiles levou uma flechada no calcanhar e ali ele ganhou no campo de batalha, porque o ponto fraco dele era o calcanhar. O calcanhar de Aquiles, Às vezes cada um de nós aqui, irmãos, temos um calcanhar de Aquiles, sim ou não? O calcanhar de Aquiles de Sansão era o cabelo, era a falta de resistência aos encantos de uma mulher. Ele tinha os seus pontos fracos, mas ele não vigiou. E nós precisamos vigiar. As nossas paixões, todos nós temos paixões, mas nós temos que cuidar as paixões que muitas vezes estão no nosso coração. Para onde as suas paixões muitas vezes têm te levado? Às vezes eu fico preocupado quando o camarada diz: pastor, eu tenho uma paixão por futebol. E uma vez eu lembro que eu estava na cidade com a minha esposa, e naquela época, eu sou flamenguista, cada um tem o seu defeito, o meu é esse, irmãos. E o Flamengo tinha jogado com o Corinthians e tinha ganhado. E eu quase não coloco camisa de futebol exatamente por causa dessas coisas, Eu tenho meu time do coração? Tenho, mas eu não brigo por causa do futebol, jamais vou brigar. O povo lá está ganhando muito dinheiro, eu vou brigar por causa de futebol? Jamais. Naquele dia eu resolvi pôr a tal da camisa do Flamengo. E aí eu entrei numa loja de tecidos com a minha esposa, apareceu um corintiano, alcoolizado, irmãos, e ele começou a falar um monte de besteira para mim, e começou a me ofender, e começou a falar um monte de besteira, de abobrinha. Eu só cruzei o braço e fiquei olhando para ele. Sabe aquela situação assim que a melhor opção é você não falar nada, porque tudo que você fizer vai dar errado? Eu fiquei quieto, apenas ouvindo o que ele estava falando. Aí eu pego o exemplo dessa pessoa. Se ele é um apaixonado por futebol e apaixonado pelo seu time, para onde que essa paixão levou ele? Para a violência, para a intriga, para a contenda, Então a paixão do coração dele levou ele a ser uma pessoa disposta a brigar, disposta a entrar em contenda com outras pessoas. Para onde a sua paixão muitas vezes está te levando? Eu fico pensando, irmãos, que hoje a Dalila de muitas pessoas é o futebol, a Dalila de muitas pessoas é o mundo virtual. Tem pessoas, irmãos, que são apaixonados por um celular, apaixonado pelo mundo virtual. A pessoa, ela esquece de ler a Bíblia, ela esquece de orar, ela esquece de vir à igreja, ela esquece de servir a Deus, mas ela não esquece do Instagram, não esquece do seu Facebook, não esquece do TikTok, não esquece de ficar no celular 1 hora, 2 horas, não esquece. A pessoa não vive sem a sua rede social, sem o seu mundo virtual, sem o seu celular, mas sem Deus a pessoa fica. Por quê? Porque ela está apaixonada pelo mundo virtual.
E eu fico preocupado, irmãos, quando a gente fala de missões, por exemplo, a gente pensa nos povos que estão distantes na África, em outros países distantes, assim, perdidos, tribos indígenas, mas eu penso que muitas vezes, muitos pais precisam fazer missão dentro de casa. Por quê? Porque tem muitos pais que estão perdendo os seus filhos para as músicas mundanas, para os jogos mundanos, para os entretenimentos mundanos, para as festas mundanas, debaixo dos seus olhos. Por quê, irmãos? Porque o mundo virtual está captando a mente e o coração das nossas crianças. Sim ou não, irmãos? Quem é pai aí? Não faça do seu celular uma babá para o seu filho. Não dê ao seu celular esse status de babá para cuidar do seu filho. Quem tem que cuidar do seu filho é você. Você que tem que estar com o seu filho. Você que tem que gastar tempo, investir tempo com o seu filho, brincar com o seu filho, com a sua filha, ter diálogo, ter brincadeira, carregar no colo, né? Dar beijo, ir para um lado e para o outro, fazer coisas juntos. Irmãos, os nossos filhos estão ficando apaixonados pelo mundo virtual, e muitas vezes nós somos os culpados disso. Aí você quer arrancar aquela paixão que você mesmo construiu, que você mesmo ajudou a construir. Irmãos, tem muitos pais que vão chorar porque vão ver os seus filhos chegar em casa vestidinho lá de bruxinho. Por quê? Porque deixou os filhos se envolver com coisas que não é da vontade de Deus. E os nossos filhos estão se apaixonando por coisas pagãs. O paganismo, né, está entrando no coração das nossas crianças. Dia 31 de outubro aconteceu o que, irmãos? Halloween. Mas você sabia também que aconteceu a celebração da Reforma Protestante? Mas quase ninguém lembra, né? Mas todo mundo lembra do Halloween. Porque, irmãos, porque isso é tão difundido, isso é tão espalhado, né, na cultura, principalmente dos países ocidentais. Isso espalhou, virou uma febre, entrou como cultura educacional nas escolas, e as crianças estão sendo educadas e ensinadas a gostar do que é macabro, sombrio, bizarro, de tudo aquilo que personifica e representa o reino das trevas. Esse dia eu passei de carro ali na Afonso Pena, no dia que o Davi e a Carla estavam casando lá no cartório. Eu passei no ponto de ônibus de uma menina com um chifrinho, o rosto todo vermelho, os olhos esbugalhados, vestida de preto. E eu passei de carro bem devagarinho perto do ponto. Ela me encarou assim, fez uma cara feia. Será que ela quer me assustar? Né? Mas, irmãos, eu senti dó daquela. Eu calculo que tinha uns 16 a 17 anos, mas se achando assim, uma coisa mais normal do mundo, toda feia, toda de chifre, toda, sabe? E é isso. É isso que o mundo está fazendo na mente dos jovens. Hoje tem muitas pessoas se apaixonando pelo que é bizarro, se apaixonando pelo que é feio, por aquilo que é sombrio, por aquilo que é das trevas. E eu quero dizer para você, querido, nós precisamos voltar a nos apaixonar por Jesus, porque Ele morreu na cruz por nós, Ele derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados, foi Ele que doou a sua vida naquela cruz. Nós não podemos dizer que somos cristãos, que somos pessoas espirituais, mas estamos fazendo concessões na nossa vida e estamos aceitando tudo aquilo que o mundo manda para nós, porque é moda, porque é bonito, porque é algo que faz parte do politicamente correto, porque hoje parece que a gente está mais preocupado em ser politicamente correto do que ser cristão. Eu tenho que fazer o que todo mundo está fazendo, eu tenho que gostar do que todo mundo está gostando. Não, irmão, você tem que gostar do que Deus gosta, você tem que aprovar o que Deus aprova, você tem que gostar do que Cristo gosta. Porque, irmão, ser cristão
é aceitar o desafio de viver uma nova vida em Cristo, de viver uma nova vida segundo a palavra de Cristo. E o Senhor Jesus, ele diz assim: vinde, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Às vezes nós pregadores enfatizamos muito essa parte: negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz. Eu já fiz isso, e muitos pregadores fazem isso, a gente enfatiza muito essa parte, mas o início é muito importante. Jesus diz: aquele que quiser. Jesus está dizendo assim: venha obrigado, venha forçado, venha na obrigação. Não, ele está dizendo: aquele que quiser vir após mim, aquele que quiser seguir os meus passos, aquele que quiser andar comigo, aí sim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. O que o Senhor quer? O empenho da nossa vontade. Ele não quer que você venha na igreja contra a sua vontade. Amém, irmãos? Ele não quer que você o sirva contra a sua vontade. Ele não quer que você renuncie a si mesmo contra a sua vontade. Ele quer que você faça isso com uma disposição voluntária de amor por Ele. Porque quando Ele morreu na cruz por você, Ele não fez isso a contragosto. Ele fez por amor à tua alma. Ele fez por amor à tua vida. Ele fez por amor à minha vida. Quando Jesus sacrificou a sua vida lá na cruz, Ele não sacrificou 30% da sua vida, 50%. Ele não sacrificou 60%, Ele sacrificou a sua vida inteira por você e por mim. E isso Ele fez por amor a nós, porque a vinda de Cristo a esse mundo foi por amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi uma ação de amor do Pai e do Filho para salvar você e a mim. E o que o Senhor espera de mim e de você? Que a gente o ame e faça a vontade dele da mesma forma. Por quê? Porque Ele nos fez livres para isso. Amém, irmãos? Quando Ele entrou na tua vida e na minha, Ele nos libertou. É como se Ele dissesse assim: você hoje pode desejar me servir, você hoje pode desejar me seguir, porque eu te libertei, eu te dei condição de ser livre para me servir. Então eu quero dizer para você, querido, você é livre para servir o Senhor. Amém? Quem é livre em Cristo aí? Você é livre. O pecado não te prende mais, o diabo não te amarra mais, o pecado não te domina mais, porque em ti está o Espírito Santo de Deus. É Ele que tem que governar o teu coração. Sansão, ele se deixou dominar mais pelas suas paixões do que pela vontade de Deus. Será que muitas vezes nós não estamos indo nesse caminho? Irmãos, o mundo virtual tem se tornado uma paixão na vida de muitos crentes, e a vontade de Deus tem ficado em segundo plano. Por quê? Porque eu estou apaixonado pelo mundo virtual, estou apaixonado pelas coisas que eu tenho no mundo virtual. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para estar na igreja, eu não tenho tempo para oração, não tenho tempo, porque eu quero estar ligado com o mundo virtual. Tem muitas outras paixões, irmãos. Tem gente que tem a paixão por academia, ficar bombado, forte, musculosa, né? Tem gente que tem paixão pela busca do corpo perfeito, faz uma cirurgia ali, puxa aqui, afina o nariz ali, tira aqui um pouquinho de gordurinha do lado e vai. Eu não estou dizendo que isso é pecado, tá, irmãos? Estou dizendo que hoje muitas pessoas têm as suas paixões, e tem pessoas que têm paixão pela busca de um corpo perfeito. Parece que o tempo que a pessoa tem, parece que todas as fichas que ela tem, ela investe nessa situação. Esses dias eu vi uma reportagem de uma moça que ela foi fazer uma lipo escultural, que fala, né? Aí mostrou o corpo dela antes da lipo, não tinha nada para fazer, irmãos, nada, estava já, irmãos, estava perfeito, só que ela achou que tinha que fazer, aí ela fez, e ela morreu. Irmãos, quantas pessoas será que não morrem assim?
A paixão dela levou ela para onde, irmãos? O caixão. A paixão dela levou ela ao extremo da vaidade, porque a vaidade humana, irmãos, ela não tem limites, sabe? A pessoa, ela se entrega à vaidade, e isso se torna uma paixão, e essa paixão vai dominando o coração da pessoa, ela não percebe que ela está envolvida por aquela situação. A Dalila de Sansão foi uma Dalila, uma mulher, né? Qual é a Dalila que hoje tem sido a paixão na vida de muitos crentes? O mundo virtual, futebol, a busca por um corpo perfeito, uma academia, né? O que mais? A festança. Tem gente que é apaixonado pela festa, né? Está na igreja é difícil, mas está numa festa, a hora que toca lá o shot, a vaneira, né? Pé coça, né? Pessoa, ela é apaixonada por festa, mas não consegue, né? A hora que ela está ali, ela muda, parece que vira uma outra pessoa. Por quê? Porque o coração da pessoa está na festa, né? Então eu quero dizer para você nessa noite, querido, não deixe as suas paixões te levarem para longe de Deus. Cuidado com o mundo virtual. O inimigo, ele quer tomar o seu tempo, ele quer tomar o máximo do seu tempo, porque quanto mais tempo o inimigo toma de você com as coisas que ele te oferece, menos tempo você vai ter para Deus. Amém, igreja? Às vezes o inimigo vai colocar para você jogos, entretenimento, né? Séries. Irmãos, não é pecado ver série também. Pastor, é pecado ver série na Netflix? Não é. Mas isso tudo pode se tornar uma paixão. Uma paixão é aquilo que não vejo a hora de terminar o culto, tomara que o pastor não demore mais, porque eu tenho que ver aquele capítulo, né, daquela série que eu comecei a ver. A pessoa está aqui, corpo presente, mas a mente, o coração está lá na paixão, naquilo que conquistou o coração dela, porque Dalila, irmãos, conquistou o coração de Sansão, conquistou o coração dele. O coração dele não era mais do Senhor, era de Dalila. Os irmãos conseguem entender o que eu estou pregando aqui? Existem coisas que podem conquistar o nosso coração, e se isso acontecer, Deus não vai ter mais voz na nossa vida. Deus vai falar, a gente não vai ouvir, porque tem uma Dalila no meio, tem uma paixão que tomou conta do nosso coração. Irmãos, se nós não queremos comprometer a nossa vida e o nosso chamado, nós, diferente de Sansão, nós não podemos valorizar mais as coisas de fora do que as coisas de dentro. Sansão, ele tinha, irmãos, um fascínio pelas mulheres que não eram de Israel. Se você olha toda a história de Israel, na vida de Sansão, toda a história de Sansão relacionada ao povo de Israel, você vai ver que em nenhum momento praticamente ele se envolve com uma mulher que era da tribo de Israel. Todas eram de fora, porque parece que as coisas de fora chamavam mais atenção. O que era de fora fazia os olhos brilhar, mas o que é de dentro não. Eu fico preocupado quando os crentes, eles começam a achar que as ideologias de fora são melhores que as de dentro, que os prazeres de fora são os melhores que os prazeres de dentro, que as pessoas de fora são melhores do que as pessoas de dentro. Lá na igreja tem gente chata, mas aquela pessoa lá de fora e tal, assim é legal, sabe? A pessoa não consegue construir relacionamentos dentro da igreja, mas fora da igreja constrói. Fora da igreja as pessoas são legais, mas dentro da igreja não. Cuidado quando você começa só a olhar, valorizar e desejar o que está fora, e aí você começa a desprezar os valores de dentro. Queridos, Deus, Ele quer que a gente ame a sua palavra, amém, irmãos?
Deus quer que a gente ame a sua palavra. Deus quer que o nosso coração esteja firmado na sua palavra. Mas nós temos que nos dedicar à palavra. Nós temos que passar tempo com a palavra. Eu vi um artigo, achei muito interessante esse artigo, que a pessoa disse que quando você lê a Bíblia uma vez por semana, praticamente não acontece nada. Se você vê 2 vezes por semana, também não acontece muita coisa. Mas quando você lê a Bíblia 3 vezes por semana, começa a mudar o seu coração, a sua maneira de pensar, o seu sentimento em relação às coisas de Deus. Aí quando você lê 4 vezes por semana, irmãos, descortina o reino espiritual para você. As coisas espirituais começam a brilhar para você. Ou seja, a gente precisa passar tempo com a palavra de Deus. Hoje as pessoas não estão tendo tempo para encontrar com Deus na palavra. Deus quer se encontrar conosco na palavra. O que Jesus diz? Nem só de pão, mas de toda a palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Ou seja, quem se alimenta aí fisicamente só no domingo? Dá para você se alimentar só no domingo, irmãos? Fisicamente falando? Todo dia a gente se alimenta, sim ou não? E espiritualmente? Tem gente que só se alimenta no domingo. A gente tem que se alimentar diariamente. Você tem que fazer um plano de leitura da palavra. Você tem que ler a Bíblia constantemente, para que o Espírito Santo de Deus comece a trabalhar na sua mente, no seu espírito, trazendo a revelação da palavra dentro de você. Não faça como Sansão, né? Que só valorizava aquilo que era de fora e não valorizava o que era de dentro. Não faça como Sansão, que era individualista e resolveu andar sozinho. Nem Jesus andou sozinho, irmãos. Quando Jesus veio ao mundo, ele chamou quantos apóstolos para andar com ele? 12. Jesus chamou 12 apóstolos para estar com ele, e eles caminharam juntos, e eles trocaram ali, irmãos, afeição, trocaram ali experiências, trocaram ali ensinamentos da palavra, andaram juntos, caminharam juntos. Mas Sansão não. Sansão, ele queria andar sozinho. O individualismo, a situação de você não valorizar a comunhão, de não valorizar o estar integrado com outras pessoas. Tem gente que parece que só se sente bem quando está sozinho. Irmãos, igreja, o significado de igreja é corpo. Todos nós temos que andar juntos. E quando nós estamos juntos, nós fortalecemos uns aos outros, sim ou não? Então não seja uma pessoa que vive isolado dos outros. Às vezes você vai precisar de um apoio, de uma ajuda, e você vai encontrar quando você tiver alguém do seu lado. Talvez se Sansão andasse com um amigo ou com amigos, as pessoas que estivessem do lado dele poderiam dizer para ele: Sansão, você está errado, pense melhor no que você está fazendo. Talvez ele receberia conselhos, alguém mostraria para ele coisas que ele não estava vendo. Ele poderia talvez refletir melhor sobre as questões da sua vida, mas ele preferiu andar sozinho. Não compartilhava nada com ninguém, não se abria com ninguém, não falava dos seus problemas com ninguém. E às vezes nós precisamos ter pessoas com quem a gente se abre, com quem a gente confidencia os nossos problemas, as nossas situações, para receber ajuda. Sansão, ele não teve essa visão de que pessoas eram importantes para que ele pudesse estar caminhando e sendo ajudado com a presença dessas pessoas na sua vida. Terminando, irmãos, não desenvolva um relacionamento com os incrédulos dentro de uma perspectiva mundana e não espiritual. Sansão, ele era emblemática a vida de Sansão, porque Deus levantou ele para lutar contra os filisteus. E muitas vezes ele lutava contra os filisteus. Teve um episódio que ele matou 1000 filisteus com uma queixada de jumento.
E os filisteus queriam matar ele, mas tinha momentos que ele estava comendo com os filisteus, bebendo com os filisteus, andando com os filisteus, casando com Filisteia. Ou seja, o mesmo povo que ele tinha que lutar contra, muitas vezes era o povo com quem ele estava caminhando e fazendo coisas erradas juntamente com esse povo. Ou seja, ele se envolvia com as pessoas numa perspectiva não de evangelizar, não de trazer as pessoas para Deus, mas de estar fazendo com elas as coisas erradas que elas estavam fazendo. E às vezes isso também nos desvirtua, né? Aquela situação da gente andar com quem não anda com Deus, sem o propósito de trazer essas pessoas para Deus, é perigoso. Se você não traz as pessoas para Deus, elas vão te levar para o mundo. Amém, igreja? Se você não está com as pessoas que estão no mundo com a intenção de trazê-las para Jesus, elas vão levar você para o pecado. É isso que acontece. Então, vou dar um exemplo para os irmãos. Quando Pedro, ele vê Jesus sendo preso, Jesus disse para ele que ele negaria 3 vezes. Pedro, ele falou: não, Senhor, eu não vou te negar, pode ficar tranquilo, eu vou com o Senhor até o fim. Mas quando Jesus é preso, Pedro se afasta de Jesus. Aí ele senta numa roda com os incrédulos, e os incrédulos começam a olhar para ele e dizer: olha, rapaz, você parece um seguidor de Jesus. Ele fala: não o conheço, nega a primeira vez. Passa um pouquinho, ele está ali naquela roda, né, de pessoas incrédulas. Outra pessoa fala para ele: olha, você fala como um deles. Não, eu não conheço esse Jesus. Aí passa mais um pouco: olha, você é um dos que andava com Jesus. E ele nega Jesus 3 vezes. Por quê? Porque ele ficou preocupado em fazer a vontade de quem, irmãos? Das pessoas com que ele estava assentado naquele momento. Ele ficou preocupado em fazer a vontade das pessoas que eram contra Deus, que estavam contra o Senhor Jesus, porque ele estava no meio delas, porque ele estava envolvido com elas. E aí então ele negou a Jesus para estar com aquelas pessoas. A ação do mundo é assim na tua vida. Quando você anda demais com quem não quer Deus, você acaba se preocupando em agradar essas pessoas, e para isso você desagrada a Deus. Você nega o Senhor, você faz a vontade das pessoas e esquece que você foi levantado para fazer a vontade de Deus. Então nós que estamos aqui hoje, nós temos que pensar: se nós não queremos comprometer a nossa vida, se nós não queremos comprometer o nosso chamado, nós temos que nos preocupar em fazer a vontade de Deus sempre. Você é de Jesus, sou de Jesus, sirvo a Jesus. Jesus é o meu Senhor, é meu Salvador. Eu tenho que bater no peito, eu tenho que sentir alegria de ser cristão. Amém, irmão? Quem é feliz por estar em Cristo aí? Então não tenha medo de dizer quem você é. Não tenha medo de assumir que você crê em Cristo. Nesse momento eu quero que você fique em pé. Nós vamos estar orando. Quero que você se coloque diante do Senhor nesse momento. Coloque a sua vida diante de Deus. Nós que estamos aqui assumimos um compromisso